Sem adversários à altura no Brasileirão, o Flamengo, finalista da Libertadores, terá uma rodada teoricamente tranquila neste final de semana e poderá até mesmo poupar parte do seu elenco. Isso. Em baixa após resultados ruins, Corinthians e Grêmio têm adversários complicados no final de semana. O Alvinegro recebe o Santos no Itaquerão, enquanto que o Tricolor, tentando esquecer a surra por 5-0 que levou do Flamengo na última quarta-feira, recebe o imprevisível Botafogo em sua arena. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Após dar uma surra por 5-0 no Grêmio no Maracanã na última quarta-feira, no duelo de volta da semifinal da Libertadores, o Flamengo terá, na teoria, uma partida tranquila neste final de semana pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sério? No encerramento da rodada, domingo, a partir das 19 horas, no Maracanã, o líder do Brasileirão recebe o CSA. A equipe alagoana luta contra o rebaixamento, enquanto que o Urubu joga para consolidar-se ainda mais na liderança folgada do torneio. Mesmo que opte por dar uma folga ao elenco, o técnico Jorge Jesus tem peças de muito mais qualidade para pôr em campo do que seu adversário, Argel Fuchs. Ah, jura? Mesmo que não seja um passeio como foi a goleada em cima do Grêmio, que coisa, né? Pegou mal, gente. Pegou mal. É difícil imaginar que o placar final não seja a vitória do Flamengo, pagando 1,13 por 1. Se quiser arriscar, vitória do CSA rende 16,50 por 1. O dinheiro é seu mesmo. Eu acho que ele é bom ainda, hein? 10 pontos atrás do Flamengo, o vice-líder Palmeiras também não deverá ter grandes problemas para vencer no final de semana. Também no domingo, o time de Mano Menezes, que segue com defeitos muito parecidos com os dos tempos de Felipão, É uma vergonha. visita o Avaí na ressacada e, apesar de toda a baderna e instabilidade que vem cercando o time e a diretoria, mais especificamente o diretor de futebol Alexandre Matos, também deverá voltar para casa com um bom resultado em cima do lanterna do Brasileirão. Glória a Deus. Pagando 1,55 contra 6,65 para a possibilidade de triunfo dos donos da casa, o Verdão é uma das barbadas da rodada. O Spin Sports indica também outras 3 barbadas para esta rodada e outros jogos que são barbadas nos números, mas escondem perigos. É bom ficar de olho. Começando pelas barbadas, sempre forte jogando em casa, o Atlético Paranaense recebe o Goiás. O Esmeraldino está entre os melhores times do retorno do Brasileirão, mas pagando 7,50 por 1, não deverá conseguir impedir a vitória do Furacão, que rende 1,40 para cada real investido. Diferença grande, viu? Também apontado como grande favorito na rodada, o Fluminense recebe a Chapecoense no sábado, no confronto direto contra o Z4. Perder pontos nesse jogo poderá ser fatal para qualquer equipe e até mesmo o empate será considerado um resultado péssimo a esta altura da temporada. Não pode. Pagando 1,47 contra 6,65 para o sucesso da Chape, o Fluminense deverá confirmar os números do Spin Sports. Se quiser arriscar lucros maiores, jogo com gols dos dois times independente do resultado, paga 2,15 e não é nem um pouco improvável. Parabéns, você é muito bom. Ainda tonto com a goleada sofrida no Maracanã, o Grêmio recebe o Botafogo no domingo. 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. No papel e nos números, o Imortal é o grande favorito. O problema é saber qual Grêmio vai a campo. Aquele que vinha subindo na tabela do Brasileirão ou aquele que dizia jogar o melhor futebol do Brasil e que levou uma surra vergonhosa do Flamengo pela Libertadores. Para o jogo desse domingo, na Arena do Grêmio, os donos da casa são favoritos e pagam 1,37 contra 7,75 para a possibilidade de vitória do Botafogo, com o empate fechando em 4,70. O tricolor precisa dar uma resposta rápida em campo, por isso deverá impor seu futebol em casa desde o início. A vitória deverá acalmar um pouco a torcida. Já um novo tropeço, entretanto, deverá aumentar a sombra do Corvo em cima de Renato Gaúcho e de atletas como o goleiro Paulo Vitor, que tem sua titularidade para 2020 mais do que ameaçada, André e Michel, né, que talvez não sigam no Grêmio. E as barbadas param por aí. Sério?
Apontado como barbada, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro pagando 1,80 por 1 contra 4,55 para a possibilidade de vitória do Galo. Em condições normais, daria para seguir tranquilo esses números. O problema é que Wagner Mancini, que estava no São Paulo até pouco tempo, treina o Atlético Mineiro agora, e a lei do ex também vale para o comando dos times. Chance dupla de vitória para qualquer uma das equipes rende 1,27, e apostar em um jogo onde ambas as equipes marcarão gols paga 2,15 e vale o risco. Pagando 1,51 em caso de vitória, o Cruzeiro recebe o Fortaleza novamente sob o comando de Rogério Ceni após passagem conturbada pelo próprio Cruzeiro. O mundo dá voltas. Os ânimos para este jogo estarão acirrados. Thiago Neves, Edilson e companhia darão a vida para derrotar o ex-treinador que, diga-se de passagem, recolocou o Fortaleza nos trilhos após a passagem apagada de Zé Ricardo pelo clube. Por seu lado, vencer o atual elenco do Cruzeiro dará um prazer todo especial para Ceni, que não esconde a bronca com tudo o que aconteceu na Toca da Raposa. Por garantia, aposte em um jogo com menos de 2,5 gols a 1,66. E depois não diz que eu não respeito o seu dinheiro, tá? Após perder 5 pontos em 2 jogos, a aventura ofensiva de Fábio Carille, ao que tudo indica, chegou ao fim. O treinador do Timão deverá voltar a investir naquela retranca gostosa que irrita o torcedor, mas que, verdade seja dita, contra toda a lógica do mundo, mantinha o Corinthians no G4, né? Quem diria? Recebendo o Santos no Itaquerão, o time do professor Carille tem um ligeiro favoritismo e paga 2,45 contra 2,95 para a possível vitória do Santos. Ambos os resultados dão um retorno acima do dobro do investimento inicial, e isso significa um jogo onde pode acontecer qualquer coisa. Acreditar em um jogo onde ambas as equipes marcarão gols rende 2,10 e vale o risco. Jura? Abrindo a rodada, outro duelo equilibrado entre Ceará e Vasco. Os donos da casa lutam contra o Z4, enquanto que a equipe carioca equilibrou-se sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e, na 11ª posição do Brasileirão, não perde mais o sono pensando em um novo rebaixamento para a Série B. Ufa! Apesar disso, o Cruz Maltino é azarão para o jogo deste sábado e paga 3,25 por 1 contra 2,25 para a vitória do Ceará, forte quando joga em casa. Particularmente, eu acho que vale a pena acreditar no empate a 3,15 para este jogo, resultado que triplica o investimento inicial. Nada mal, né? Fechando o nosso programa, o Internacional agora sob o comando de Zé Ricardo, adepto da escola de técnicos mochileiros, aqueles técnicos que estão sempre na estrada indo de um clube a outro. Encara o organizadinho Bahia de Roger Machado. O tricolor paga 2,45 por 1 em caso de vitória e o triunfo do Colorado rende 3,5, com o empate pagando 3 por 1. Vale acreditar no favoritismo do Bahia, mas se não quiser arriscar empate ou vitória dos donos da casa, rende 1,33 e placar final com gols apenas de um lado paga 1,60. Ufa! E com tanto palpite eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para postar o link no grupo do WhatsApp de alguma ONG, por que não, né? Que maldade. Aproveite também para deixar o seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o nosso canal para não perder o lance do seu esporte favorito e nem as nossas Dicas de apostas! novidade. Lembrando que o MMA, o UFC Basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse, confira e lucre! Siga-nos também em nossas redes sensuais. Os links para você encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima terça-feira comentando a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que pega fogo na briga contra o Z4. Ninguém quer cair. Até lá! Tchau!